faz uns caracteres que ninguém sabia decifrar. Eu penso que seria fenício. Não posso afirmar. Penso que seria fenício. E foi trazida, desmontada para Lisboa. E depois perdeu-se. Tentaram desmontar a estátua e aquilo partiu-se, então foi trazida para Lisboa e perdeu-se. Esse é um dos símbolos, de facto, um dos símbolos da Atlântida, apontando de costas para Portugal, apontando o quinto continente, o augúrio do futuro. Tal e qual como a Sibila da Serra de Sintra o disse, e que tantos autores falaram e grafaram, desde que o Joaquim Fernandes da Morávia descobre aqui no Mar das Maçãs a célebre profecia num cipo galo-romano ou galaico-romano, a célebre profecia de Sintra. Patente me farei aos do Ocidente, quando a porta se abrir lá no Oriente, se há coisa pasmosa de ver, quando indo mais o Ganges trocar seus divinos efeitos com o Tejo. Portanto, a união do Oriente com o Ocidente. Com respeito à chegada à Terra Nova pelos vikings, portanto, pelos povos nórdicos, Dinamarca, Noruega, etc., poderá ser num período afastado da história, mas não na Baixa Idade Média, porque quem chegou ao primeiro à Terra Nova foi o Corte Real. Está lá o padrão. Cavaleiro, portanto, professo da Ordem de Cristo, capitão experimentado de mar de longo, isto é, de viagens de alto mar. Portanto, fica a informação de que chegaram com os seus dracas à Terra Nova, que era um navio veloz, ligeiro, de uma só vela, que sabia, bem adaptável aos ventos e às correntes. Admito. Mas quem descobriu aquilo foram os portugueses, como foram os portugueses que fundaram a cidade do Espírito Santo na Austrália. Foram os portugueses que chegaram à Austrália muito antes do Drac. Muito antes. Portanto, enfim, pormenores de sumenos importância que tem para os estrangeiros, mas de grande importância para nós. Que chegamos às várias partes do mundo e se mais houvesse lá chegaríamos. Não sei se respondi à sua questão. O que é que interpreta por mundo novo? Os templários tinham um comércio com o mundo novo. Está falando no Novo Mundo, na América, não é? Um tal de Brandão, um capitão Brandão, almirante da flotilha, da frota marítima, diz que, isto está na chancelaria de Dom Afonso IV, diz que de facto este capitão Brandão, da frota marítima templária, navegou de longo e foi às terras de Ofir. Durante muito tempo pensou-se que as terras de Ofir eram em África, a Ofir bíblica, mas depois chegou-se à conclusão que Ofir era mais longo, numa terra onde haviam papagaios. A única terra onde há papagaios é no Brasil, que também tem o nome de Terra dos Papagaios, e que trouxeram coisas para cá. Houve, portanto, prospecção litorânea ou litoral na zona na região que é atualmente o Brasil. Nada de especial, porque quando o Dom Vasco da Gama vai descobrir o caminho marítimo para a Índia, ele atraca em frente à Baía de Todos os Santos. De longo, apanha as correntes do sudoeste e vai lá. O Duarte Nunes faz o mesmo. E o Pedro Álvares Cabral apenas oficializa a coisa. Apenas. Uma coisa tão apenas que mudou 500 anos de história. Mudou o mapa do mundo. Bem,
é muito possível. É uma outra às pessoas de Lisboa chamavam-se os Brasis, isto é, os carvoeiros. Durante muito tempo eram os Brasis. Este termo começou a vingar já no século XII e transpassou o XIII, o XIV e até chegou ao XV. Eram os Brasis, os carvoeiros de Lisboa. De onde é que vem o termo? Possivelmente daqueles que navegaram de longo, de largo, ao extremo ocidente, à terra do pau-brasil, ou de Baal-Dezir, ou do imperador Baal-Dezir, que se liga às tradições fenício-atlantes, e, ao voltarem à terra, estes marinheiros incógnitos, estes filhos do Espírito Santo, antecessores de qualquer diáspora marítima, de qualquer, ou irriquina, estes Brasis, ao chegarem à terra, vinham sujos, tisnados. As viagens na época não eram como hoje, num transatlântico ultramoderno, com todas as comodidades. Portanto, vou por aí. Dizer que os templários, agora vou por aí, que tenham havido prospeções na zona litoral do Brasil, do Nordeste até à zona de Santos. Admito Santos, portanto temos o Santos já no estado de São Paulo, depois sobe-se a Serra e temos a cidade de São Paulo, que fica ali a 60 quilómetros. Admito. Agora, o dizer que os templários fundaram castelos no Brasil, tiveram lá um empório, não. Entramos no campo da fantasia. É preciso provas. Vou-me limitar à questão das feitorias. Eu, quando escrevi a história do Brasil, por acaso abordei essa questão. E já falei também ao vivo sobre a questão dos templários. É uma coisa que realmente, quer do outro lado do mundo, quer cá em Portugal, me tem carregado bastante. Nós tivemos aqui, a Ordem de Cristo esteve aqui. É muito natural que a Ordem de Cristo estivesse no Brasil. Foi a Ordem de Cristo que levou nas caravelas, foi a Cavalaria do Mar, as caravelas cabralinas, enfim, a tradição da mesmíssima Ordem, e levou consigo para o Brasil a Ordem franciscana. O Frei Henrique Soares de Coimbra e mais 5 companheiros. Companheiros que foram implantar a Ordem Franciscana no Brasil no século XVI. E aí a Ordem de Cristo vai fundar São Sebastião do Rio de Janeiro, porque foi descoberto no dia de São Sebastião, daí ficou São Paulo de Piratininga, outras coisas mais por aí fora. Fundou-se. Aí há toda uma herança da Ordem de Cristo, da Freiraria de Cristo, dos Cristos, templária, dos conhecimentos náuticos, cartográficos, etc., que colocaram no Brasil. Dizer que anteriormente a Ordem do Templo esteve no Brasil, no Novo Mundo, seja no Norte, seja no Centro, seja no Sul, é vago. Não é impossível, porque há documentos que dizem que o fizeram. Mas criar um empório, não. Esse empório só nasce já no período cabralino, no século XVI. Vítor Barata, só uma questão. Voltando aos templários, e nesta fase de reconquista, digamos assim, houve ligação, houve confronto, que tipo de ligação é que poderia ter havido ou não com a linha Sufi? E já agora, esse encontro foi apenas estratégico ou militar, ou havia outro tipo de afinidades, tendo em conta o tipo de
em termos filosóficos e religiosos,